Nós temos outras informações também, já que estamos falando de dinheiro para lá, direito para cá, e um esforço enorme para que esse recurso chegue no Rio Grande do Sul. Surge uma questão que nós já noticiamos aqui, dizendo que o rombo na Previdência Social chegou a uma quantidade fantástica de dinheiro. Acho que eu vi no Poder 360, foi lá que eu vi. Mais de 360 bilhões de reais esse ano de déficit. Para a gente poder entender bem isso, nós pedimos ao professor Écio Costa, professor de titular de Economia e sócio aqui da SEDES, Consultoria e Planejamento, para conversar conosco. Professor Écio, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É um prazer estar participando de entrevista para Nova Brasil FM, e são números que realmente preocupam. Inclusive, dentro desse impostômetro que você estava apresentando ali de 1.300 bilhões, mais de 300 bilhões já vão para a conta desse rombo da Previdência somente esse ano. Professor, quer dizer o quê? Que nós estamos gastando mais do que nós estamos suportando a Previdência Social? Sim, esse gasto, ele, apesar da reforma que aconteceu em 2019, ele continua a crescer. Ele vem trazendo aí um patamar de déficit, como eu mencionei, de mais de 300 bilhões, onde, para se ter uma ideia, a receita ela é de 636 bilhões projetada para esse ano, enquanto que a despesa com a Previdência passa dos 918 bilhões. Então, essa diferença ela é arcada com recursos do governo. E esses recursos do governo vêm justamente dos impostos que a população, em geral, tem que pagar para bancar o sistema de previdência. Enquanto não tiver uma nova reforma, enquanto não tiver formas de você trazer uma maior inclusão de novos contribuintes, você vai continuar tendo um déficit bastante elevado. E esse déficit tende a crescer. Para se ter uma ideia, hoje já há menos de 2 contribuintes para um beneficiário. E se continuar nesse ritmo, quando chegar em 2050, vai ser 1 contribuinte para 1 beneficiário. Então é uma conta que simplesmente fica impagável, a não ser que você tenha reformas. Professor, é possível dizer que esse rombo da Previdência Social tem aumentado nos últimos tempos ou ele está estável? Sim, vem aumentando. Quando a gente olha, tem 3 causas aí importantes para esse rombo estar aumentando. O aumento da informalidade, quando a gente olha no período dos últimos 6 anos, houve um crescimento de mais de 20% dos trabalhadores na informalidade. E esses trabalhadores na informalidade, eles não estão contribuindo para a previdência oficial. Eles fazem ou previdência privada, ou muitos deles não fazem previdência alguma. E do outro lado, o crescimento da formalidade, ele é muito baixo. Os empregos formais, eles têm crescido, da pandemia para cá, mas num ritmo muito lento, o que termina prejudicando a base da pirâmide, da arrecadação desses recursos para a Previdência. E na outra ponta, ou seja, no topo da pirâmide, há um envelhecimento mais rápido do que se espera. O censo de 2022 mostrou que o crescimento do envelhecimento da população foi acima do esperado, então o número de beneficiários ele tende a crescer mais do que a base que vem sustentar a Previdência. Há também uma taxa de natalidade muito baixa, o que significa dizer que os casais estão tendo menos filhos, e essa quantidade menor de mão de obra que vai entrar no mercado de trabalho lá na frente, ou vai ficar na informalidade, grande parte, ou vai ter uma base muito pequena de empregos formais para contribuir com essa previdência. Então é um sistema que precisa ser repensado. Apesar da gente ter tido uma reforma em 2019, há ainda outros pontos que precisam ser questionados, que inclusive ficaram de fora na reforma anterior. Professor, o cenário que você muito bem explicou aqui para a gente de maneira claríssima para todos nós, me parece que é um cenário também de outros países do mundo, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos.
E aí, eles têm também esses rombos lá, como é que eles tentam resolver isso? Você tem aí vários exemplos, né, que muitos podem ser seguidos, outros talvez não devam ser seguidos. Na Europa, por exemplo, você tem um regime que é muito beneficiário para o contribuinte, para o aposentado. E aí você tem sistemas que estão também com risco de falência. Enquanto que há outros sistemas onde você tem, por exemplo, a capitalização sendo adotada, que não foi, ela foi muito combatida na reforma de 2019 e ela talvez devesse sim ser repensada e ser incluída nesse processo, onde, por exemplo, os autônomos, os informais, poderia ser um atrativo para que eles entrassem nesse regime de previdência, se eles pudessem contribuir, né, num regime de capitalização, ou seja, você contribui para a sua própria aposentadoria, né, o governo poderia até participar com algum montante, mas o grosso seria realmente da sua contribuição. As idades mínimas, elas precisam ser repensadas por conta desse envelhecimento. O ministro Fernando Haddad, até algumas semanas atrás, veio elogiando um trabalho que apresentava a desvinculação, né, do reajuste do salário mínimo com o reajuste da aposentadoria. Isso é uma política adotada por outros países, mas ele foi muito combatido, né, por alas do próprio governo. Então, veja que são pontos que complicam. Acrescentaria aí ainda também a questão dos militares, né, que foram deixados de lado na outra reforma de 2019, e até mesmo repensar um pouco a questão da aposentadoria rural, né, onde você tem uma aposentadoria para os trabalhadores rurais em condições mais privilegiadas. Porque, no final, isso dói para todos, né? Dói para o funcionário público, né? Eu sou professor de economia aqui da UFPE e isso também vem a me atingir, né? Uma reforma como essa que aumente a idade mínima, por exemplo, mas é melhor você ter um sistema que consegue pagar uma aposentadoria, né, para o trabalhador do que você ter um sistema que está fadado a ter um colapso daqui a algumas décadas e o governo, ele tendo que sustentar, né, ou fazer uma mudança muito abrupta quando ficar muito próximo disso acontecer. Então é algo que precisa ser planejado. Professor, muito obrigado pela sua gentileza. Eu fico à disposição e espero que tenha contribuído aí com o tema. Contribuiu muito. Professor Écio Costa, professor titular de Economia da Universidade Federal de Pernambuco. Ó. E aí? A grana tem que sair do lugar. Alguém já falou que não tem almoço grátis. Para alguém aposentar, alguém tem que pagar.